Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente reunidos para darmos prosseguimento aos nossos estudos que realizamos todos os domingos à tarde, né? E hoje a live vai ser comigo, tá certo? Alan Moura, para quem não me conhece, tá certo? E vamos conversar sobre o tema, que na verdade é uma pergunta, né? É possível ser feliz na Terra? Esse tema a gente já tratou em algumas outras lives, em alguns outros locais, mas não havíamos abordado ele ainda aqui junto ao próprio Lar Espírita Maria Dolores. Então resolvemos agora, nesse momento, que estamos hoje substituindo, né, nossa irmã Rafaela, que não pôde estar aqui conosco, a gente tinha divulgado que ela faria a live hoje, mas ela teve um problema de força maior e não foi possível ela estar aqui, mas nós adiamos a live dela para o mês de abril. Ela vai estar aí com a gente. Olá, Daniele, boa tarde. Boa tarde, Daniele. É um prazer também ter você aqui com a gente, viu? Nós estamos aqui transmitindo tanto no Instagram quanto no Facebook, tá, gente? Então, uma hora a gente vai olhar um pouquinho para um pouquinho para o outro, e vamos aí conversando, tá certo? Bom, então, vamos dar início aos nossos trabalhos fazendo a nossa prece de início, tá certo? Depois da prece, a gente começa a fazer os comentários. Senhor Jesus, querido amigo, que a tua paz, que o teu amor resplandeçam sobre todas as pessoas desse nosso imenso país, mas também sobre toda a humanidade terrestre. Te agradecemos pelo muito que nos tem sido ofertado. Te agradecemos pela nossa vida. Agradecemos até pelos problemas que nos fazem avançar quando permitimos isso. Nos ajuda, Senhor, nessa tarde, a termos as melhores inspirações e conversarmos sobre esse tema com a leveza necessária para que possamos nos sentir bem, nos sentirmos mais tranquilos e mais confiantes. Muito obrigado novamente e que tua paz nos envolva hoje e sempre. Assim seja. Ok, pessoal, ok. Então vamos dar início a essa nossa live. Todos estão ouvindo bem? Aqui no Instagram, tá? Alguém avisa aí, estão ouvindo bem, me vendo direitinho? Aqui no Face também. Como é que está a situação? Tá tudo bem? Dê um retorno aí para mim para eu saber, tá certo, gente? Bom, então, vamos lá, vamos conversar sobre esse tema, que é essa pergunta, né? Será que é possível mesmo a gente ser feliz na Terra? Essa pergunta pode até parecer óbvia, mas na verdade ela não é óbvia. Porque depende de uma série de fatores, né? Como, por exemplo, que felicidade é essa que nós estamos falando? E a pessoa que for mais otimista, ela pode rapidamente, sem pensar muito, dizer que é possível sim. E a pessoa mais, assim, mais pessimista, que não esteja muito satisfeita, né, com a sua própria vida, vai dizer que não é possível ser feliz, pelo menos não é possível para todo mundo. E algumas frases que nós ouvimos ao longo do tempo em nossa vida, que se tornam até alguns jargões, elas reforçam esse pessimismo, né? Como, por exemplo, a felicidade não é deste mundo, que está lá no Eclesiastes. A Terra é um mundo, é um vale de lágrimas. Já ouviu falar disso, né? No próprio Espiritismo, a gente ouve o conceito de que a Terra é um mundo de provas e expiações. Assim, áudio e imagem, tudo ok, né, gente? Beleza, muito obrigado. Então, a gente tem uma imagem, às vezes, com essas frases, analisadas fora do contexto, a gente pode ficar assim meio preocupado, achando que tudo é meio difícil demais. Inclusive, o budismo, por exemplo, ele também nos traz aquela ideia de que o desejo seria a fonte de todos os males. E quando a gente fala de desejo como ser humano, todo ser humano tem desejo. Então, quando a gente analisa assim fora do contexto, né, a gente começa a achar, ora, eu sou um ser humano cheio de desejos que geram problemas, estou numa terra que é cheia de problemas, então a minha chance de ser feliz é muito pequena. E há, inclusive, alguns textos, também algumas frases que a gente vai olhar, que elas dizem também que muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Olha só, então, além de não ter muita chance de ser feliz na Terra, ainda corre o risco de não ser feliz após a vida aqui na Terra. Então, esse cenário é meio aterrador, não é? E leva a gente à reflexão, porque, ora, Deus, sendo todo amor, todo justiça, ele quer o melhor para seus filhos, e seus filhos incluem todas as criaturas. Porque se a gente for dizer que alguma pessoa, algum espírito, não
não é filho de Deus, que foi criado para dar defeito, ele queria dizer que Deus não é perfeito nas suas criações. Né? Criou algo que não vai dar certo. Isso não é verdade. Porque tudo que Deus cria, ele é perfectível, como dizia o apóstolo Paulo. Tudo evolui. O Espiritismo nos traz esse conceito também. Os Espíritos respondem a Kardec que na natureza, na vida, no universo, tudo evolui do átomo ao arcanjo. É uma proposta bem ousada de evolução, na verdade. Então, tudo evolui. Então, nesse contexto, que o Espiritismo nos ajuda a compreender melhor essas questões e a responder algumas indagações que nós trazemos no nosso mundo íntimo, a gente começa a compreender que, na verdade, o futuro de todos tem algo de bom reservado. Porque se não fosse assim, Deus não seria bom. E Deus é bom ao extremo, ao infinito. Então, todos nós estamos fadados a ser felizes. Mas a questão é possível ser feliz aqui na Terra, nesse mundo onde a gente vive, tão cheio de problemas, tão cheio de dificuldades, com esse corpo tão grosseiro que nós possuímos? E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui na tarde de hoje. Ora, uma questão que é importante a gente tratar é que felicidade nós estamos falando. Aqui, a felicidade que a gente está falando não é aquela felicidade que alguns pensam que seria viver sem ter nenhum problema. Porque isso não existe, porque todas as pessoas aqui na Terra têm problemas. Porque, na verdade, os problemas que existem aqui para todos nós, segundo o Espiritismo, a gente aprende que fazem parte de um processo educativo. Os problemas existem para que a gente aperfeiçoe nossas qualidades intelectuais e morais. A gente vai lidando com esses problemas e vai crescendo, vai se desenvolvendo. Às vezes, a gente, por rebeldia, a gente estaciona, não é? Mas a gente nunca regride, nos dizem os bons espíritos, a gente sempre está avançando. Só que uns avançam mais rápido e outros avançam mais lento, porque são mais preguiçosos ou mais revoltados. Né? Que sejamos, então, essa é uma boa reflexão, que a gente não seja desses revoltados, desses que vão ficando um processo evolutivo mais lento. Então, não é essa a felicidade que a gente está falando, a felicidade de não ter problemas. Porque todo mundo tem, em todas as classes sociais, em todos os países, em todas as famílias. Os problemas mudam, a tonalidade dos problemas muda, mas são sempre testes para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do espírito. Então, isso aí é preciso estar claro para a gente. Ora, felicidade também, que a gente está falando, não é aquela felicidade que a gente pensa que é associada à riqueza, à beleza, a ter saúde física e muitos amigos ao redor. Tudo isso são coisas boas e úteis que, se bem utilizadas, né? Mas não é dessa felicidade aí que a gente está falando, até porque essa felicidade aí, ela é para poucos, né? Poucas pessoas têm riqueza, pouquíssimas. Poucas pessoas têm beleza, né? Embora seja um conceito meio relativo, mas aquela beleza padronizada da sociedade são poucas pessoas que têm. Poucas pessoas têm uma saúde perfeita e por aí vai. Então, todos nós, a grande maioria da população, não tem todos esses requisitos juntos. Mas supondo que alguém tenha todas essas questões, aí tem a saúde, tem a beleza, tem a riqueza, tem amigos, tem a família, mas mesmo assim a gente sabe de casos de pessoas que têm tudo isso, mas mesmo assim não encontram aquela felicidade, aquela algo mais que faz a pessoa ficar bem. Pode ficar bem momentaneamente, mas não é algo perene, é algo que é frágil, que qualquer balanço, qualquer dificuldade, qualquer movimentação que a vida faça, aquilo cai por terra. Bom, então não é essa a felicidade que a gente está falando. A felicidade que a gente está se referindo é um estado de harmonia interior mínimo que nos permita enfrentar todos os reveses da vida, todas as dificuldades, todos os problemas, todas as vicissitudes, sem nos abalarmos. Essa felicidade que a gente está se referindo. É como Leon Denis, um grande escritor espírita, nos diz na sua obra Depois da Morte. Ele faz uma pergunta ao final de um capítulo. Ele pergunta assim: não será a felicidade estar tranquilo em meio à tempestade? É dessa felicidade que nós estamos falando. É de nós conseguirmos nos mantermos em equilíbrio, mesmo nas situações mais difíceis. Óbvio que isso varia de pessoa para pessoa. E há pessoas que, com uma determinada situação, conseguem se manter bem equilibradas, mas essa mesma pessoa, com um outro tipo de problema, ela cai.
E esse mesmo tipo de problema, para outra pessoa, não é tão difícil assim de enfrentar, porque é um amadurecimento do espírito ao longo das diversas provas que nós já enfrentamos. Mas com o espiritismo, a gente aprende que o espírito, quando ele evolui e se torna um espírito puro, ele já enfrentou tantas situações e venceu, se tornou tão aprimorado que ele permanece em equilíbrio qualquer situação que venha a acontecer. Até chegarmos à condição de um Cristo, que é o topo dos espíritos puros, né? O auge, o píncaro, vamos dizer assim, dos espíritos puros, que é o caso de Jesus. Então, esses espíritos, nada mais aqui da Terra é capaz de abalar. As coisas materiais eles já venceram completamente, então nada os abala. Então, a gente tem uma ideia de como foi lidar com Jesus, né? Aqueles que estavam ao seu redor naquela época. Talvez muitos de nós estivéssemos lá. Aparentemente, todo mundo queria estar junto, mas será que era tão fácil assim? Por estar ao lado de um espírito que não se abala com nada? Né? Que nós gostaríamos que tivesse uma reação, porque a gente é assim. Né? Deixa eu beber uma água. Muitas vezes, quando a gente vê o outro se mantendo tranquilo diante de um problema, a gente fica meio irritado. Por que, que ele não se abala com aquilo, né? Nós temos esse defeitinho ainda. A gente queria, como a gente ainda se abala com certas coisas, muita gente queria que os outros também ficassem abalados com aquilo. Mas às vezes aquele espírito já venceu esse tipo de prova, já encontrou seu equilíbrio interior em relação àquela dificuldade. Então ele fica bem. E a tendência de todos nós é um dia encontrarmos um equilíbrio perfeito. Mas por enquanto, somos todos aprendizes aqui na Terra, a gente vai bem em umas provas e outra a gente escorrega, mas existe um caminho para a gente fazer isso aí. E Jesus já nos mostrava, interessante, naquela passagem de Jesus andando sobre as águas, porque a gente fica preso com o fenômeno, né? na, na mensagem literal que os apóstolos trouxeram. Mas, na verdade, a mensagem profunda ali que Jesus nos traz é que quando Pedro vai andar sobre as águas, a chamada de Jesus, que ele diz: vem, o chamado que ele está fazendo para todos nós, né? É o Cristo nos chamando todos, que, aliás, é um sol nos atraindo, né? É uma energia tão poderosa, a sua gravidade nos atrai. Às vezes a gente resiste, resiste por um tempo, mas é irresistível. Mais cedo ou mais tarde a gente segue com ele. Então Jesus diz: vem para Pedro. E Pedro começa a caminhar por sobre as águas. Mas vem, sopra o vento, as águas ficam meio agitadas, Pedro fica assustado e começa a afundar nas águas. Então esse símbolo aí, né, mais do que o fenômeno, que a gente se prende aos fenômenos, mas o símbolo está nos falando de nós nos mantermos com a nossa fé firme, nos mantermos em equilíbrio, mesmo diante dos perigos da vida. Isso nos faz caminhar sobre as águas. Então, caminhar sobre as águas é manter o equilíbrio diante das adversidades. Nos mantermos resignados, não nos revoltarmos, não nos desesperarmos, como nesse momento presente, né? Estamos vivendo a pandemia e agora no Brasil, nesse momento que a gente está vivendo, está um rebuliço, porque está havendo um aumento dos casos, não é? E é o momento agora, é o teste para que a gente tente manter o nosso equilíbrio. Fazer a nossa parte, a nossa contribuição, né, para que não se propague a doença, fazer a nossa parte, tudo direitinho, conforme a ciência nos explica. Usar a nossa máscara, evitar o contato social o máximo que a gente puder, manter um distanciamento, né? Quem tem que trabalhar, vai, trabalha, mas tomando todos os cuidados. É uma questão de bom senso apenas, né? Então, aí darmos a nossa contribuição para que as coisas, aos pouquinhos, elas vão serenando. Mas isso aí precisa começar por dentro. E é nessa hora que a gente tem que estar lembrando que Jesus está dizendo: vem para cada um de nós, para que a gente caminhe sobre as águas, para que a gente não afunde no desespero, nem na revolta, na tristeza, nada disso. Vamos tentar nos manter em equilíbrio. É dessa felicidade que a gente está falando. Mas como obter essa felicidade? Essa é a questão. Porque a gente já entende que ela é possível, sim, mesmo aqui na Terra, mas será que ela está ao alcance de todos? Acreditamos que sim. Allan Kardec pergunta aos espíritos se haveria um critério assim, em comum para que todas as pessoas na Terra pudessem ser felizes. E os espíritos são claros. Eles dizem o seguinte: do ponto de vista material, é a posse do necessário. Do ponto de vista espiritual ou moral, seria a consciência tranquila e a fé no futuro.
Seriam esses os elementos que podem garantir uma felicidade para todas as pessoas que habitam aqui no nosso planeta. Está ao alcance de todos. A posse do necessário, se nós a tivermos, a consciência tranquila e também a fé no futuro. Com relação à posse do necessário, alguém pode dizer, sim, mas tem algumas pessoas que não têm o necessário. Isso aí seria a gente faria talvez uma live um dia só para falar sobre esse assunto, mas a gente gostaria de lembrar que mesmo pessoas que têm muito pouco do ponto de vista material conseguem ser felizes. Eu vou contar um caso no final, para vocês verem, um caso real que eu vivenciei, que eu assisti, para vocês terem uma ideia disso aí. A fé no futuro é óbvio. Quando a gente tem uma expectativa em relação à vida após a morte do corpo, isso nos ajuda a ser felizes, porque a gente não vai considerar, por exemplo, que os parentes que partiram se foram para sempre. A gente vai manter aquela expectativa positiva de que vai haver um reencontro. Isso não importa a religião, né? Todos os caminhos espiritualistas não levam a esse pensamento de que a vida não acaba com a morte do corpo físico. Então, ter a fé no futuro é sim um ponto extremamente positivo para nos fazermos felizes com a felicidade possível que a Terra nos oferece. E a consciência tranquila, esse sim talvez seja o mais importante. E a gente vai conversar mais sobre esse ponto, tá certo? Deixa eu beber mais uma água. Vocês bebem aí também uma água fluidificada. Chegando mais gente aí, né? Tarcísio falou já com a gente aí, ó. Deixa eu botar aqui algumas pessoas que estão aqui presentes conosco. Tarcísio está lá no Facebook. Lúcia Nazaré, dando boa tarde também. José Souza, nosso irmão lá de Jane, aqui da casa. Alan Filho também chegou por lá. Aqui no Instagram também, vários amigos queridos, olha aí. Nossa irmã Zéza, nossa irmã Daniele Joana, né? Alan Filho também está por aqui. Deixa eu ver mais quem. Zéza, eu já falei. Márcia entrou aí para a gente. Márcia, né? Márcia Moraes. Miriam entrou. Clamor é Ana, eu lembro de Ana. Estudou comigo, não foi, Ana? Ana Moura, eu me lembro. Ayrton também chegou por aí, é da casa. MCX Reis, não sei assim, pela abreviatura quem é, mas bem-vinda. Janaína, nossa querida, está por aqui também, é da casa. Márcia também, todas dando boa tarde. Pessoal, é um prazer estarmos aqui, tá certo? Bom, então, dando continuidade, dessa questão da consciência tranquila, a gente vai contar uma história para vocês que eu já contei em diversos fóruns, mas acho que aqui nesse grupo eu nunca contei, não, que é o mito da bruxa. Tá certo? Alguns já ouviram, tá certo? Quem já ouviu, me perdoe, ouve novamente, tá certo? Mas a história é a seguinte: conta-se que havia, num reino muito distante, há muito, muito tempo atrás, um jovem príncipe que era muito impetuoso. Ele era aventureiro. E um dia ele pegou um dos cavalos de seu pai e saiu cavalgando pelas terras e exagerou, cavalgou demais e acabou invadindo um reino vizinho que era inimigo do seu pai. Um reino inimigo. E aí ele foi capturado e preso, levado para o calabouço. Lá ele ficou por muitos dias, pensando, né, naquilo que ele tinha feito, aquele equívoco, e não queria acontecer. Mas um dia chegou um soldado e disse: Olha, jovem príncipe, o rei quer conversar com você. Ele disse: Pois não. E seguiu com o soldado. Chegando na frente do rei, o rei olhou para ele e disse: Jovem príncipe, eu tenho uma dúvida que está me consumindo os dias. E talvez você, como um estrangeiro, talvez você possa me dar uma resposta satisfatória para essa dúvida que eu tenho. E aí o príncipe disse: Pois não, majestade. E aí o rei disse ainda o seguinte: Olha, eu vou lhe fazer essa pergunta agora. Se você me der uma resposta não satisfatória, você será condenado. Se a resposta for satisfatória, eu prometo a você, você pode ficar livre. Eu liberto você. O príncipe aceitou. E aí o rei contou a dúvida dele. Jovem príncipe, a minha dúvida é a seguinte: o que é que a mulher mais deseja? O jovem príncipe ele parou assim, já ia responder, mas lembrou que tinha que ser uma resposta satisfatória. E era a vida dele que estava em jogo, né? Então ele disse: Majestade, a sua pergunta é muito difícil. Eu preciso de um tempo para pesquisar.
Preciso pesquisar realmente sobre esse assunto para poder dar uma resposta satisfatória. O rei achou aquilo razoável e disse: Ok, jovem príncipe, então você pode andar, meus soldados vão acompanhar você, você pode andar pelo reino, pelo meu reino, e pesquisar à vontade. E o príncipe começou. Ia nas escolas, nos museus, conversava com os mais velhos, perguntava para um, nas bibliotecas, perguntava para outros, e nada de chegar a uma resposta satisfatória. Até que um dia alguém disse para ele: Olha, lá no bosque existe uma bruxa e ela é muito sábia. Então, se você for até ela, com certeza ela vai lhe dar uma resposta satisfatória. E aí o príncipe falou: Mas uma bruxa? Que eu vou conversar com uma bruxa? Mas tudo bem, a minha vida está em jogo, eu não tenho mais nada a perder. E resolveu entrar no bosque. Foi com os soldados. E entrou no bosque até que encontrou uma casinha, uma cabana de madeira toda caída, muito velha. Ele bateu na porta, a porta se abriu, sonoplastia não pode faltar, a porta se abriu e aí apareceu a bruxa. E a bruxa realmente era uma bruxa. Os cabelos desgrenhados, o nariz adunco com a verruga em cima, as unhas sujas, era uma bruxa típica. E ela disse: o que você quer? Ele falou para ela, ela disse: entre. Os dois entraram, se sentaram. Ele contou todo o episódio que o rei queria saber, disse qual era a dúvida, e ela riu. Riu para ele, aí apareceu um dente em cima e um dente embaixo, assim, naquele riso vazio dela. E ela disse assim: Eu sei a resposta para essa pergunta do rei. E o príncipe disse: Pois então me diga. Ela olhou para ele e disse: Não, não é assim não. Eu vou lhe dizer qual é a resposta, mas em troca você vai ter que se casar comigo. Aí o príncipe olhou para ela assim e ficou: Meu Deus, vou casar com a bruxa, mas eu vou ser condenado à morte, então eu vou aceitar. Aceitou. Disse: Tá certo, eu aceito. Se o rei aceitar a resposta que você vai me dar, eu volto e me caso. E ela disse assim: Então preste bem atenção, jovem príncipe. O que a mulher mais deseja é ter soberania sobre a sua própria existência. O príncipe olhou para ela e disse: Uau, que resposta. Eu acho que o rei vai gostar. Então ele saiu, foi para o castelo e disse: Majestade, encontrei a resposta para a sua pergunta. O rei, ansioso, disse: Me diga então, o que a mulher mais deseja é ter soberania sobre a sua própria existência. O rei adorou e libertou o príncipe. Só que o príncipe tinha um compromisso, não estava livre totalmente, né? E o casamento do príncipe e da bruxa foi o maior evento de todos os tempos naquele reino. Os dois se casaram e foram para a lua de mel. Quando chegaram no quarto, ela disse: Me aguarde que eu vou me ajeitar. E foi ao sanitário. E ele ficou ali sentado na cama pensando o que ia fazer com a bruxa. Lá pelas tantas, a bruxa sai do sanitário e quando o príncipe olha para ela, ela estava uma linda princesa. Estranhou, disse: Mas o que aconteceu? Você está tão bela, tá uma linda princesa. Ela sorriu para ele e disse assim: Olha, você vai poder escolher. Eu posso ser princesa de dia e bruxa à noite, ou então bruxa de dia e princesa à noite. Você pode escolher. Já pensou, gente? Que dúvida. Os homens que estão ouvindo aí, o que seria melhor? Você escolheria o quê? E as mulheres? Acham que ele deveria escolher o quê? É uma dúvida difícil, né? É, vai ter a companheira ali. Se eu sou meio amostrado, eu acho que eu ia preferir, né? Eu ia preferir que ela fosse princesa de dia para mostrar para todo mundo que eu tinha uma mulher bonita e ser bruxa de noite, na intimidade. Mas se eu preferir a questão de tê-la só para mim, o prazer só para mim de tê-la bonita, eu ia preferir que ela fosse princesa de noite e bruxa de dia, até para ninguém ficar olhando muito para ela. Somente se eu for muito ciumento, né? Então isso ia depender muito da pessoa que escolher. Mas o jovem príncipe era um cara diferente. Ele olhou para ela e disse: Olha, vamos fazer o seguinte: você mesmo pode escolher, você pode ser princesa de dia ou de noite, bruxa, a hora que você quiser. O que você decidir, para mim tá bom. Então ela sorriu para ele e disse: Jovem príncipe, já que você permitiu que eu tivesse soberania sobre a minha própria existência, eu decido que eu vou ser princesa tanto de dia quanto de noite. E aí termina a história, chamada O Mito da Bruxa. Essa história eu acho muito interessante. Eu não sei quem é o autor dessa história. Eu sei que eu ouvi há muitos anos atrás uma palestra de Alberto Almeida, um
muito conhecido palestrante espírita. Mas o que eu sei é que essa história é muito utilizada por psicólogos e outros profissionais da área aí da saúde mental, né? Para fazer algumas reflexões, que eu acho muito interessante. Então, nesse caso aí, essa história, ela se enquadra perfeitamente no chamado mito do herói. O que é o mito do herói, gente? É uma estrutura de narrativa, de contação de histórias, é, que é utilizada desde a antiguidade até os dias de hoje. E que estrutura de narrativa é essa? É uma estrutura que fala de alguém que, um pouco desacreditado, sem ter um comportamento muito confiável, de repente enfrenta uma série de problemas, de desafios, e acaba se tornando uma pessoa melhor. E depois ele começa a influenciar as pessoas que estão atrás a se tornarem melhores também. Essa é uma estrutura de contação de história que a gente encontra nos mitos antigos, dos povos antigos, nas próprias estruturas das religiões antigas, nos contos de fadas e nas histórias. Perdão. E também nas histórias de muitos filmes atuais, como a gente pode ver, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Matrix. Matrix, a gente tem aquela história do Neo, né, o Neo, depende aí da pronúncia, que era um jovem desacreditado, tal. A única pessoa que confiava nele, que achava que ele era diferente, que ele ia conseguir fazer algo de destaque depois, era o Morpheus. Lembram disso? Aí tem toda aquela narrativa até que ele consegue, né? Essa mesma história a gente encontra lá em Guerra nas Estrelas, o Luke Skywalker. Também ninguém levava muito ele a sério. Né? Será que ele vai ser um bom Jedi? Ninguém levava muito a sério. E depois ele vai, numa série de tropeços, dificuldades, ele vai crescendo. Todas essas histórias, elas trazem, no fundo, uma realidade que todas essas pessoas, esses escritores, eles foram beber na mesma fonte. É o que Jung chamava de arquétipo coletivo. Então, essa fonte que, logicamente, a gente, como espírita, sabe que são as leis de Deus, a gente sabe que é a intuição que todos nós temos de que somos espíritos perfectíveis. Que, embora hoje a gente não tenha todas as qualidades, mas a gente vai enfrentar uma série de obstáculos, dificuldades na vida, vai crescer e se tornar uma pessoa melhor. Esse aí, um ponto de inflexão, né, onde comungam todas essas histórias, é um ponto de interseção, tá certo? Porque bebem nessa mesma fonte. A nossa irmã Daniela está dizendo, sem nos esquecermos de que a felicidade é relativa, né? Sim, a gente está falando aqui de uma felicidade relativa, que uma felicidade plena, você está falando aqui de equilíbrio, de harmonia, a felicidade plena só vai ser atingida quando nós nos tornarmos um espírito muito equilibrado, muito harmonizado. Quando a gente tem uma consciência perfeitamente tranquila e perfeitamente em conformidade com as leis de Deus, aí a gente vai encontrar a felicidade plena. Por enquanto, a gente se contenta com uma felicidade relativa, que já é grande coisa para nós. Num mundo onde a maioria de nós, muitas vezes, se perturba, se desequilibra, se revolta. Não é isso, Daniel? Mas, sem dúvida, a gente está falando aqui de uma felicidade relativa. Um mito que eu gosto muito, que está lá na mitologia grega, que é a mitologia do Minotauro. Que esse mito, ele diz que o rei Minos, ele mandou construir lá um labirinto e lá colocou o que se diz literalmente de um monstro, que era um monstro que tinha corpo de homem e cabeça de touro. E ali ele vivia, né? Naquele local, preso. E de vez em quando ele mandava um grupo de jovens para que esse minotauro pudesse devorar esses jovens. Né? Tudo isso é símbolo, né, gente? Que não existiu, não é esse monstro, mas tem uma mensagem por detrás. E que se enquadra também no mito do herói, porque nós tivemos um jovem chamado Teseu, um grego, um ateniense Teseu, que ele vai até o labirinto na expectativa de matar aquele minotauro, aquele monstro. E assim ele faz, mas tinha um problema. Ele tinha que entrar naquele labirinto, matar o minotauro, mas tinha que sair do labirinto depois, era uma coisa difícil. Né? Então ele tinha duas
dois desafios, era matar o Minotauro e sair do labirinto. E aí, bem entendido que o Minotauro era a representação, um símbolo do homem animalizado, né? Porque é como se sua mente ainda ela girasse a partir somente dos instintos animais. Aí a simbologia dele tem uma cabeça de touro e corpo de homem. É um homem que ainda pensa como não pensa como um animal, mas ele tem comportamentos que se nivelam à, à vida animal, à vida mais grosseira, que procura atender apenas os aspectos das necessidades materiais. Seria nesse sentido. Então, sim, nosso irmão José Souza aqui no Facebook está dizendo que o monstro era seu filho. O monstro era filho de Minos, aí você está querendo dizer? Bom, essa aí tem uma. A gente pode contar essa história com mais detalhes depois. Mas o que interessa para a gente hoje, Adriano, é ver que esse monstro ele representa o homem animalizado. E Teseu, que representa o mito do herói, representa todos nós quando entramos no labirinto interior para eliminar essa animalidade, para nos humanizarmos, para nos tornarmos pessoas melhores. E aí, como foi que Teseu fez? Ele entrou pelo labirinto e encontrou o lugar onde estava o monstro, o Minotauro, e matou ele com um machado de duas faces. Esse machado de duas faces é uma outra simbologia interessante, porque representa o quê? O trabalho, as duas faces representam o quê? O trabalho exterior e o trabalho interior. Então, como é que a gente faz para eliminar, para acabar com essa animalidade que nos consome, que devora homens, né? Especialmente jovens, homens e mulheres, né? No gênero humano. Então, esse machado ele representa o quê? O trabalho externo e o trabalho interno, ou seja, o esforço por fazer o bem, fazer coisas boas, né? Para a gente se equilibrar, se expressando na vida, mas também um trabalho por dentro, para que esse trabalho que vai lá para fora esteja inspirado em bons sentimentos, boas intenções. É assim que a gente vence essa animalidade. Não é um processo fácil, não. E aí, como é que Teseu faz para sair dali? Ele usa, todo mundo conhece bem essa história, que ele pega um novelo, né? E vai aquela linha, e ele vai. Quando ele entrou, ele espalhou pelo labirinto, então para voltar ele vem seguindo aquele fio, que é chamado de o fio de Ariadne, porque foi Ariadne que forneceu para ele aquele novelo com aquele fio. Esse fio de Ariadne, minha gente, representa o exemplo de todos aqueles que nos antecederam. O maior de todos, sem dúvida nenhuma, para nós espíritas, é Jesus, que é o nosso modelo e guia. É o fio de Ariadne por excelência. Para a gente poder vencer nossa animalidade, trabalhando externamente e internamente, a gente deve seguir seus exemplos. É por aí que a gente deve fazer para poder alcançar essa humanização. E uma vez que a gente alcança essa humanização, a gente se torna uma pessoa melhor. E ao nos tornarmos pessoas melhores, nossa consciência está mais tranquila, e nós ficamos mais felizes. No caso da nossa, do nosso príncipe, da nossa bruxa, a gente encontra essa figura também. Porque o príncipe, não sei se vocês concordam, mas ele era dessas pessoas muito estovadas, né? Que não pensa muito, vai logo fazendo. Vocês conhecem alguém assim? Deixa eu beber mais água. Essas pessoas que não refletem. E muitas vezes essas pessoas somos nós. Porque nós temos momentos de reflexão, que a gente age por instinto, por impulso. E deve ter cuidado com isso. À medida que a gente vai amadurecendo, progredindo, a gente vai diminuindo essas situações de impulsividade. Então, ele não era uma pessoa lá muito digna de confiança, porque ele era meio assim, alvoroçado, vamos dizer assim. Mas tem uma coisa muito interessante na história do príncipe aí. É que quando ele foi preso, diante do próprio erro dele, né, de ter cavalgado excessivamente, sem refletir, ele não desanimou com o erro que cometeu. Veja que interessante. E nem se revoltou com a situação que ele se encontrava. Isso é interessante quando a gente quer alcançar a felicidade. Né? Porque muitas vezes, a razão da nossa infelicidade, dos nossos problemas, é a maneira como a gente reage diante das dificuldades que a vida nos oferece. Muitas vezes a gente cai em pranto excessivo, a gente cai no desânimo, na tristeza, e outras vezes a gente começa a agredir as pessoas.
ou a se revoltar, tem aquela revolta interior, que às vezes só explode nas redes sociais, que não tem coragem de fazer isso na vida real e faz nas redes sociais. Aqueles comentários amargos, depreciativos. Então, tudo isso mostra o quê? O nosso mundo interior não está bem. Então, nessa condição, ele não está feliz. O jovem, apesar de ter errado, ele não foi por esse caminho. Apesar de estar sendo punido, ele também não estava assim. Quando o soldado chamou ele, amante do rei, ele se colocou à disposição para tentar resolver a situação. Ele buscou uma saída. Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Está buscando uma saída para a gente ser mais feliz? Ou está se entregando ao desânimo ou à revolta? É algo que a gente tem que pensar, refletir. Bom, outra coisa interessante é que o príncipe, diante da situação que foi imposta a ele para pesquisar, ele foi honesto, ele não fugiu, né? Ele podia ter tentado uma fuga, voltar para a casa do pai dele, mas não, ele ficou ali atrás para tentar achar uma resposta, cumpriu com a palavra dele. Isso foi muito bacana da parte dele. Da mesma forma com a bruxa, né? Quando o rei libertou ele, ele podia ter se mandado para a casa do pai dele, mas não, ele voltou lá e casou com a bruxa, mostrando que ele era uma pessoa melhor, estava diferente. Uma outra coisa importante é que quando o rei colocou para ele, né, que a dúvida que ele tinha, né, ele teve o cuidado também de não responder com, assim, com impetuosidade. Ele pensou um pouquinho, então ele mostrava que estava mudado, ele estava se aperfeiçoando. E, por fim, ele mostrou muita generosidade com a bruxa ao permitir que ela mesma decidisse como ela queria ser vista, como ela queria se apresentar. Isso pode parecer até uma bobagem, mas muitos conflitos familiares surgem por conta disso. Porque a gente quer que o outro seja exatamente do jeito que a gente quer, não do jeito que ele pode ser, que ele tem condições de ser. Então, a gente cria o quê? Uma situação que é uma farsa. E isso não pode deixar ninguém feliz. Então, deve ter sempre isso em mente também, para que a gente não esteja fazendo os outros sofrer. E o príncipe, ele teve esse cuidado com a bruxa e, assim, ele levou uma coisa muito boa para ela. Talvez ela nunca tivesse passado por uma situação onde alguém tivesse tanta carinho e compreensão com ela. E ela aproveitou isso. Isso é interessante. Ela aproveitou esse momento e quando ele ofertou para ela aquela condição, ela resolveu retribuir com o que tinha de melhor, de ser princesa tanto de dia quanto de noite. Isso também é algo valioso. Será que a gente, no nosso dia a dia, quando temos a oportunidade de agir, a gente dá o nosso melhor? O melhor possível. O que está ao nosso alcance. Porque também querer dar o que a gente não tem, não é possível, né? É motivo de sofrimento e infelicidade. Mas existe o melhor possível que a gente pode dar. Será que nós estamos dando ele? Nos relacionamentos, no trabalho, na família, na vizinhança. Tudo isso serve de reflexão para nós. Bom, então, minha gente, essas reflexões nos fazem ver que se a gente quiser ser feliz e alcançar aquela consciência tranquila que nos faz ficar em equilíbrio, que nos dá aquela harmonia para enfrentar as dificuldades, porque eu não sei se vocês já perceberam isso, não sei se já passaram por isso também. Situações onde vocês tinham um problema para resolver, eu passei já muito por isso. Mas pelo fato de estar perturbado, muitas vezes a gente não enxerga a solução ali que está ao nosso lado. E em outras situações que a gente procura manter a calma, daqui a pouco a solução aparece. E às vezes a própria situação por si só ela se resolve, sem precisar que ele fique tão aflito, tão agitado. Esperar um pouquinho, pensar um pouco, refletir um pouco, tudo isso são situações que nos ajudam a ser mais felizes. Essa, essa busca por essa harmonia para enfrentar os problemas, com certeza, nos leva a uma condição bem melhor. Ora, quando a gente pega um livro lá, o Dhammapada, que é um livro do budismo, eu separei aqui alguns versículos do capítulo 1, que é chamado de o capítulo de versos gêmeos, onde ele bota dois versos assim que se complementam. O primeiro dele diz assim: quem faz o mal sofre neste mundo e sofre no mundo seguinte. Ele padece nos dois. Aflito, ele se inquieta ao rever os seus atos pecaminosos.
Que interessante. Nesse verso, primeiro verso aí, ele está mostrando o seguinte, que se nós fizermos o mal aqui agora, desde já a gente sofre, a gente é infeliz, e isso haverá uma repercussão após a morte do corpo no mundo seguinte, no mundo espiritual, onde nós vamos ficar revendo aqueles equívocos que a gente cometeu e vamos sofrer, ficarmos infelizes com isso. Então, a infelicidade, ela tem suas raízes no nosso comportamento quando a gente começa a praticar o mal, e praticar o mal é ir contra as leis de Deus. É óbvio que há situações que a gente erra por ignorância, mas às vezes a gente faz algumas coisas deliberadamente querendo prejudicar o outro. Né? Então, tudo isso é fonte realmente de infelicidade. Agora e na vida futura. Por outro lado, tem um outro verso, que nos diz aí que é atribuído ao próprio Buda. Quem é virtuoso tem contentamento nesse mundo e tem alegria no mundo seguinte. Ele se alegra nos dois. Ele tem satisfação e contentamento ao rever seus atos puros. Então é a outra face, né? Aquele que procura fazer o bem, ele é feliz desde já. Lógico que é a felicidade relativa que nossa irmã Daniele falou aí. Não é uma felicidade completa, plena, que só os espíritos altamente evoluídos é que a possuem. Aqueles que já sintonizaram com Deus, né? Nós estamos longe disso, mas chegaremos lá um dia. Por enquanto, a gente está buscando a nossa felicidade relativa, que ela ocorre desde já com a prática do bem. Quando a gente faz o bem, aquela tentativa de ser uma pessoa melhor, de tratar melhor as pessoas, de sermos mais honestos. Não está falando de santidade, não, viu, gente? Está falando de humanidade, de sermos mais humanos, deixando de lado aquelas coisas agressivas, possessivas, egoístas do animal, para nos tornarmos um pouco mais generosos, uma pessoa que compartilha, né, que tem boas intenções. A gente pode fazer isso, está ao nosso alcance. Já temos condição de fazer isso. Então, se podemos fazer isso, por que não ir atrás? Né? Então, esse versinho eu achei muito interessante. Então, a felicidade, que ela é bem melhor sentida no mundo espiritual, ela começa aqui na Terra. A gente planta aqui e vai colher mais fortemente ainda essa felicidade depois, embora a gente colha alguma coisa já aqui. Tinha até uma musiquinha que a gente cantava na evangelização. Não vou cantar, não, eu respeito vocês. Viu? Vou só citar o versinho que dizia o seguinte: fazer o bem é bom, quanta alegria nos traz. Quem faz o bem é feliz, quem faz o bem vive em paz. Eu sempre achei lindo esse verso, né? Porque é muito singelo, mas ele diz uma grande verdade. Por outro lado, aquela pessoa que é envolvida com desonestidades, com agressões, vive aflito, vive com medo, não dorme bem, vive num estado de ansiedade profundo. Então, o caminho para encontrarmos essa felicidade que estamos falando aqui, que é essa harmonia diante das inúmeras situações, depende de nós, do nosso esforço de fazermos o bem, dentro das nossas possibilidades, não é? No nosso contexto de vida, com as qualidades que já possuímos. Nós podemos fazer, devemos fazer isso. Para finalizar, eu vou contar uma história para vocês, alguns já ouviram lá no centro, né? Mas novamente me perdoem, tá certo? Tem outros que estão aí nos acompanhando que eu acho que não ouviram ainda. Que é a história seguinte, que há muitos anos atrás, eu morava em Recife nessa época, a gente foi fazer uma entrega de feira numa favela, que era ficar na beira de um rio. Essa favela não existe mais. Esse rio foi todo canalizado, hoje em dia não tem mais aquela favela, que eram palafitas que ficavam lá. A gente foi entregar feiras lá. E só que num dado ponto, a gente não sabia a quem entregar aquelas feiras, que eram todos tão pobres, a situação de pobreza era tão grande que a gente não sabia quem. Então a gente fez uma prece, pediu inspiração. E começamos a andar dentro daquela favela e vimos uma casa que tinha umas crianças brincando na frente. A gente resolveu parar ali, tivemos a intuição de parar ali. Batemos palma, e aí apareceu na janela uma senhora, ela olhou para fora, fez assim, aguarde um pouco, né? Ficamos aguardando, daqui a pouco ela vem com um chuchu na mão, eu nunca esqueci isso. Veio entregar, ela pensou que era a campanha do quilo, quem estava lá pedindo para levar mantimentos para os mais necessitados, como se ela não fosse já dos mais necessitados. Aí ela entendeu, a gente explicou para ela, né? Não, nós não estamos aqui, não é a campanha do quilo, a gente veio aqui para deixar uma feira, né? E aí ela olhou assim e disse, tá certo, mas tem uma pessoa que precisa mais do que eu.
Ela morava numa palafita na beira de um rio. Eu vou dizer um negócio, gente, não era um rio, não, era um esgoto a céu aberto. Assim, aquelas madeirinhas segurando um negócio perigosíssimo. Né? E aí ela disse assim: tem uma pessoa que precisa mais do que eu, vou levar vocês lá. A gente foi atrás dela, naqueles bequinhos, em pé naquelas tábuas das palafitas. E chegamos numa casa, tinha uma senhorinha lá, estava ela com três crianças pequenas, ela era avó. A filha tinha largado os filhos lá com ela e foi embora. E era meio-dia, e eles não tinham nem sequer um caroço de feijão dentro de casa. Nada. Absolutamente nada para comer. Então nós deixamos a feira lá, e essa avózinha, ela chorava assim, copiosamente, as lágrimas escorriam de agradecimento. Era uma feira até substancial. E eu, ali, com o grupo, eu fiquei olhando. Então, eu olhei para aquela senhora, aquela primeira que foi com a gente, que não quis receber a feira, embora depois a gente procurou ajudar ela um pouquinho também. Mas ela abriu mão em benefício daquela outra que sofria mais do que ela. E eu nunca esqueci, gente, do olhar de tranquilidade, de serenidade daquela mulher naquele momento. Até hoje eu nunca vi ninguém com aquele olhar. O que mostra é um estado de harmonia. Isso é a verdadeira felicidade, é a felicidade relativa, a felicidade possível de nós termos aqui na Terra. E que plantada aqui na Terra, ela traz muitos frutos na vida espiritual depois. Cabe a nós fazermos a nossa escolha. Talvez não consigamos abrir mão do jeito que ela, mas que pode, aos pouquinhos, não é? Não querer, por exemplo, ter um pudim em casa gostoso, ele não precisa comer ele todo, a gente divide com os demais familiares, né? A gente, se precisar alguém pegar uma roupa nossa, a gente não vai brigar por causa disso. E a gente vai diminuindo um pouco esse egoísmo e começando a compartilhar um pouquinho mais. Se tiver alguém sofrendo, a gente procura ajudar, a gente procura compartilhar um pouco. Se tem uma oportunidade para mim, por que não fazer com que essa oportunidade chegue para outros também? Que pode fazer isso. Está ao nosso alcance, se quisermos ser felizes. Senão, vamos viver eternamente atormentados, eternamente não, mas durante o nosso período de teimosia, presos às coisas materiais, ele vai ficar infeliz. Mas todos nós um dia seremos felizes, todos nós um dia nos livraremos dessas amarras que o egoísmo faz em nós. Ok, meus irmãos? Então, era essa mensagem que a gente queria compartilhar com vocês. É possível, sim, ser feliz na Terra, mas é preciso que a gente faça o nosso dever de casa, o esforço por fazer o bem, para que a nossa consciência fique tranquila, né? E que a nossa fé no futuro não seja vazia. Aquela fé no futuro egoísta, que eu espero uma vida futura boa para mim, mas que os outros vão ficar mal. Eu quero para mim tudo de bom depois, mas os outros que vão arder lá não sei aonde. Então, tem que ter cuidado com isso, né? Para que a gente seja generoso até com as nossas expectativas. São pequenas coisas que mostram quem está se aperfeiçoando. Ok? Então, meus queridos, temos ainda um tempinho. Se alguém quiser comentar alguma coisa ou fazer uma pergunta, eu estou aqui à disposição e a gente pode conversar um pouquinho ainda. Eu vou dar um tempinho, vou beber mais uma aguinha. Se vocês quiserem colocar alguma coisa aí, a gente comenta mais. Se não, a gente faz a prece e vai encerrando, tá? Não? Nenhuma pergunta? Ah, tem aqui, ó. Tem a nossa irmã Débora Liliane fez um comentário aqui. Vamos ver aqui. Aquele que faz o bem já é imediatamente retribuído pelo bem-estar alheio. Verdade, Débora. A gente recebe na hora que a gente faz o bem, a gente imediatamente é beneficiado. Não precisa que a gente espere receber essa felicidade depois que chegar no mundo espiritual. É imediato. Do mesmo jeito, Débora, você sabe bem, né? Que quando a gente faz uma coisa mal para o outro, naquele mesmo momento a gente é penalizado. Né? Mas muito bom seu comentário. Ok, obrigado, Débora. Alan Filho também botou aqui. Essa história é muito tocante, realmente é muito tocante. Tanto é que há muitos anos já vivenciado, eu não esqueço essa história de jeito nenhum. Né? Aqui no Instagram, Dani Costa está dizendo: cante a música, olha só, meu Deus, cante a música, queremos aprender. E Márcia está rindo aqui, olha só. Você quer que todo mundo saia da live correndo? Mas é mais ou menos assim. Fazer o bem é bom.
quanta alegria nos traz. Quem faz o bem é feliz, quem faz o bem vive em paz. Quem faz o bem é feliz, quem faz o bem vive em paz. Uma música simples, né? Voz de pai cansado, né? Pai e avô. Mas não deu para. Não maltratou muito, não, não foi? Deu para passar, Dani? Responde aí para gente. Ó, mais um comentário aqui, ó. Lúcia Nazaré no Facebook. Parabéns pelo tema de hoje. Ok, minha gente. Ó, Dani gostou. É amigo, amigo é assim, amigo sempre tem um olhar carinhoso. Né? Ok, minha gente. Então, olha, foi um grande prazer estarmos aqui com vocês, viu? Aí temos a Elizabeth também aqui falou com a gente, Elizabeth Queiroz. Elizabeth Ferreira, eu acho que é lá de Arco Verde, né? Nossa irmã lá de Arco Verde. Muito bem, boa tarde, Elizabeth. Deixa eu ver quem mais falou aqui com a gente. Então, pelo menos os que eu estou vendo aqui. Marcela Neves, olha, boa tarde. Alain e todo o pessoal também botou aqui. Tá certo. Tarcísio Primo, boa tarde. Pronto, Lúcia também. Ok, minha gente. Olha, foi um prazer, viu? Estar com vocês aqui no Facebook e também no Instagram, tá certo? Vamos fazer a nossa prece para agradecer a Deus, né? Que possamos realmente continuar estudando o Espiritismo, mas sempre confiante de que, independente da religião que a gente tenha, nos momentos difíceis que a gente está vivenciando aqui agora, é, mesmo assim, mesmo nesse momento, a gente está bem, porque Deus sempre vai cuidar bem da gente, né? Olha, tem uns comentários aqui, ó, Márcia dizendo, ninguém fugiu. São amigos caridosos e carinhosos, aí não fugiu ninguém. Dani tá rindo. Maninho, tudo bom, Maninho? Ela tá dizendo, sua mãe está mandando um beijo. Ah, um beijo também, mãe. Minha mãe foi vacinada hoje, viu? Né? Conseguiu, né? Entrou lá na fila direitinho e conseguiu tomar sua vacina. Parabéns, mãe. Um beijo também para você. Daniele mandando um abraço aqui, dizendo Deus te abençoe você também, Daniele. Maninho dizendo vacinada, isso, exatamente. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui, tá certo? E esperamos que em outra oportunidade a gente volte a tratar de alguns temas assim. A partir da semana que vem começa o nosso aniversário, tá certo? O aniversário de 4 anos. É, deixa eu tirar aqui. 4 anos de funcionamento do Lar Espírita Maria Dolores, tá certo? Eu vou botar aqui para você, deixa eu ver se eu consigo aqui, rapidinho, tem um tempinho ainda. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Botar aqui para vocês é, a nossa escala de aniversário, tá certo? Aqui no Facebook foi fácil, deixa eu ver se eu consigo aqui no. Ah, tem um jeitinho aqui. Aqui no Instagram acho que eu não consigo, não. Não, não vou conseguir aqui, mas eu vou dizer, tá certo? Veja, na semana que vem, dia 7 de março, nós temos a nossa irmã Érica Albuquerque, já muito conhecida nossa, psicanalista, vai trazer um tema autocaridade. Eita, que tema interessante. Né? Será que a gente está tendo caridade com a gente mesmo? Vamos ver o que a Érica tem para trazer para a gente. Ela sempre com a sua fala muito inspirada. Também na outra semana, dia 14, teremos a nossa irmã Gilca Miranda, que também é aqui de Caruaru. Érica é aqui de Caruaru, viu, gente? Gilca também, de Caruaru, vai trazer o tema A Família e os Desafios da Convivência em Tempos de Pandemia. Eita, que tema bom, hein? Para a gente refletir como é que a gente está no relacionamento em casa, com a família. Gilca também, uma palestrante muito assim, inspirada, é, traz muita citação, né, de fontes espíritas e não espíritas, então é muito bem fundamentada a palestra dela. No outro domingo, né, esse sempre nos domingos, tá, gente? Nós temos o nosso irmão Robson Rodrigues, lá de Olinda, tá certo? Nosso amigo aí, amigo querido, vai trazer o tema Em Qualquer Situação, Paciência. Olha só, mais do que nunca está precisando disso, né? E, por fim, no último domingo, nós vamos ter o nosso irmão Alê de Paula, que é lá de São José do Rio Preto, de São Paulo. É um amigo que aceitou aí, muito gentilmente, ele é muito ativo nas redes sociais e aceitou fazer um trabalho aí com a gente e vai comemorar o nosso aniversário de 4 anos, tá certo? Bom, gente, aqui a gente vai encerrar agora, vamos fazer a nossa prece, tá certo?
Senhor Jesus, querido amigo, te agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos juntos e aprendemos um pouco os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Nos ajuda, Senhor, para que possamos, mesmo com as dificuldades que ainda possuímos, colocar em prática em nossas vidas. Abençoa todas as pessoas, especialmente as que sofrem sem ter o consolo de ter uma doutrina ou uma religião que possa lhe dar um alento diante das dificuldades. Protege todos eles, Senhor. Te agradecemos e desejamos a todos muita paz. Assim seja. Meus queridos, foi um prazer. Até a próxima, tá certo? Grande abraço para todos. Tchau.